Salve, amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula e estou aqui hoje para um vídeo muito especial, o último vídeo do ano de 2022. E eu quero aproveitar aqui esse vídeo para agradecer a vocês, a cada um de vocês que fazem parte desse canal, que se inscreveram, que curtem, que comentam, que assistem os vídeos. Gente, muito obrigada de todo o meu coração. Sem vocês, esse canal não seria possível, não teríamos chegado a 1000 inscritos. Então, eu sou muito grata de verdade por cada comentário, por cada brincadeira, pela presença mesmo de vocês, amigos que se formam. Muito obrigada. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, já devem ter visto pela capa, são os melhores vídeos de 2022. Eu escolhi 3 vídeos que foram os vídeos mais curtidos e mais comentados por vocês. Se você ainda não assistiu algum desses 3 vídeos selecionados como os melhores do ano, aproveita para assistir. Se você já assistiu, assiste novamente porque vale a pena, os relatos são muito bons. São 3 os escolhidos. Um deles é Amiga que Nunca Existiu, O Estranho Pálido e Mão nas Costas. São relatos de arrepiar e valem a pena. Fique então com os melhores do ano. A nos encontrar na escola e conversar quando possível. Apesar de construirmos uma bela amizade, ela se esquivava em me dizer onde morava. Sempre mudava de assunto. Dizia apenas que morava perto de uma igreja, em outro bairro. Talvez pela idade que eu tinha na época, não ligava muito para essas coisas e nem liguei em descobrir os detalhes de onde ela morava. Uma coisa que eu notava é que Luísa só conversava comigo. Nunca a vi conversando com outras pessoas na escola, mas como eu também era um tanto retraída, não dei muita importância para esse comportamento dela. O tempo foi passando e chegaram as férias. No último dia de aula, nós nos despedimos e nesse momento senti uma tristeza muito grande nela. Eu disse a ela que eu iria viajar, mas no retorno das férias nós nos veríamos novamente e então teríamos muito o que conversar. Então ela apenas me olhou com um olhar de despedida e foi embora, de cabeça baixa. Eu fiquei muito triste com aquela cena. Não entendi muito bem por que ela se comportou daquela forma. Fiquei até alguns dias com aquela imagem triste daquela minha amiga. Naquele tempo, nem todas as pessoas possuíam telefone e os celulares nem existiam no Brasil, motivo pelo qual era mais difícil as pessoas se comunicarem. Então, não conversei mais com a minha amiga especial durante as férias. Alguns dias após o início das férias, viajei com os meus pais, sendo que fomos passar algum tempo no sítio do meu avô, no interior. Lá era um lugar muito lindo e gostoso, o que fez com que o tempo passasse rápido. Quando menos percebi, as férias já estavam acabando. Retornamos então para casa, onde passei o restante das férias, como sempre, lendo e assistindo a alguns filmes. Passaram-se alguns dias e finalmente chegou o dia do retorno às aulas. Eu não via a hora de rever a minha grande amiga. Quando cheguei na escola, procurei por ela, mas não a vi na entrada. Chegando no intervalo, também não a vi. Então pensei que, como nem todos voltam no primeiro dia de aula, ela também poderia ter faltado. Mas eu também não a encontrei no segundo dia e nem no terceiro dia. Fiquei então preocupada e fui pesquisar nas salas de aula próximas, mas não a encontrei. Perguntei para os outros alunos sobre minha amiga e perguntei se alguém a tinha visto, mas todos disseram que não conheciam ninguém com aquela descrição. Eu fiquei preocupada e assustada ao mesmo tempo. Então recorri à secretaria da escola e perguntei sobre ela. Na secretaria me perguntaram como era essa minha amiga. Então eu descrevi com detalhes: cabelos castanhos, olhos castanhos, pele branca e etc. Perguntaram seu nome e eu disse que ela se chamava Luísa. As pessoas da secretaria perguntaram se eu tinha certeza sobre o nome e a descrição da minha amiga e eu disse que sim. Então eles me disseram que a única Luísa que estudava na escola era uma garota da 5ª série. Eu disse que não podia ser, pois a minha amiga disse que estudava na 7ª série.
Fui então à quinta série e verifiquei eu mesma que a Luísa de lá não era a minha amiga. Procurei, pesquisei, perguntei, mas ninguém conhecia Luísa, minha amiga. Eu fiquei confusa, em pânico e assustada, pois tudo indicava que a minha amiga Luísa nunca esteve na minha escola. Eu nunca mais a vi, encontrei ou tive notícias da minha amiga. Até hoje fico imaginando o que aconteceu, pois parece que ela nunca existiu. Eu evito comentar isso com muitas pessoas, pois nem todos acreditam, mas foi real o que aconteceu comigo. O que será que foi aquilo? De onde veio minha amiga Luísa e para onde ela foi? Hoje, com mais conhecimento e consciência, eu fico imaginando: será que minha amiga veio de outra dimensão ou de outra época? E quando nos separamos nas férias, ela voltou para o seu lugar de origem? Acredito que nunca saberei a resposta. Só sei que foi algo que me marcou profundamente, fazendo com que esse fato fosse uma experiência sobrenatural em minha vida, tendo sonhos com isso até hoje. Foi algo além da imaginação. O relato de hoje foi escrito por uma moça, ela não especificou aqui de onde que ela é. O nome do relato é O Estranho Pálido. Antes do relato tem uma observação aqui. Existiriam vampiros reais em nosso mundo ou seria somente uma lenda? Muitos filmes e livros relatam a existência desses misteriosos seres, que para muitos não passam de ficção. No entanto, muitas pessoas contam relatos de fatos que provam a existência dessas criaturas, que pode ser mais real do que possamos imaginar. Depois dessa, nos resta ir ao relato, né? Vamos lá. Certa vez, na época em que eu e meu namorado morávamos na Europa, no ano de 2003, resolvemos sair à noite caminhando na rua. Eram umas 00:30. Andávamos por uma rua deserta. Era época de veraneio, então poucos estavam na cidade. Nós íamos até um pub, o qual não era muito longe de onde estávamos, por isso fomos a pé. Então surgiu um rapaz muito estranho, vindo na direção contrária. Ele tinha um cabelo preto, rosto branco como de um defunto, pois não parecia usar maquiagem. Os olhos eram pretos e fundos e uma expressão abatida e bem séria. Vestia um paletó preto, estava todo de roupa escura, era magérrimo e bem alto. Aparentava estar na faixa dos 30-35 anos de idade. Até comentamos que poderia ser um dark post-punk, remanescente da época dos anos 80, pois não era artificial como os atuais, nem tão jovem. Ele não nos encarou, passou como se não nos visse. Então, ao passar por nós, olhamos para trás. O sujeito estranho deu um pulo, feito um gato, e subiu num muro de um estabelecimento ou casa, sei lá o que era, desses de tijolos. O muro era estreito e media mais ou menos 1,5 metro de altura. O estranho saltou e pousou com os 2 pés sobre o muro, sem escorregar nem nada. Deu um impulso, nem barulho fez, feito um gato ou um pássaro. E, estando em pé sobre o muro, agachou-se como se estivesse pousando, exatamente no lugar aonde parou. Eu e meu ex nos olhamos e não dissemos uma só palavra, porque achamos incrível a forma que ele realizou aquele pouso. Caminhamos rapidamente, nos afastando, e comentamos que não tínhamos entendido como aquele suposto Dark tinha feito aquilo pela altura do muro. Apesar de tudo, achamos o sujeito tão real aos olhos que seguimos normalmente para aquele pub danceteria que estávamos indo. Na volta, vínhamos conversando sobre os acontecimentos divertidos na noite no pub. Nem lembrávamos mais do acontecido. Já eram umas 4 horas da madrugada. Foi então que eu parei de falar, agarrei o braço do meu ex e ele olhou para o que eu tinha avistado. O sujeito estranho pálido estava exatamente no mesmo lugar, na mesma posição, sem se mexer. Parecia uma estátua.
como se nós não estivéssemos passando. Ele nem piscava, apenas tinha os olhos distantes, fixos num horizonte imaginário. Desta vez estava mais assustador, porque do local que o avistamos tinha umas grades bizarras que ficavam na frente da vista, no meio da escuridão, e era uma visão macabra. Meu ex pegou na minha mão, atravessamos a rua rapidamente e falou: "Credo, acho que deve ser um vampiro." Mesmo não acreditando em lendas de vampiros, saiu naturalmente da boca dele a expressão vampiro, pois nada poderia parecer tanto comum. Chego a arrepiar quando eu me lembro, porque aquela pessoa ficar no muro estreito por todo aquele tempo, a julgar pela posição, pousado feito um pássaro ou em pé como um gato, só uma criatura sobrenatural poderia ser mesmo. Sem contar o salto certeiro e equilibrado que nós vimos com os nossos próprios olhos. Realmente não tenho dúvida de que o cara não era deste mundo. O relato de hoje, o nome eu já gostei, é Mão nas Costas, foi enviado por uma moça de São Paulo. Vamos então ao relato. Esse foi o único encontro que tive com o sobrenatural e até hoje agradeço aos céus por causa disso, de ser o único e não por ter acontecido. Aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade, já estava para fazer 16. Era de noite e já era tarde. Já tinha passado das 11 horas e eu estava deitada na cama, quase dormindo. A minha cama fica encostada na parede e eu geralmente durmo com a cara quase encostada nela, de bruços. Eu tenho um cachorrinho que dorme no meu quarto, mas como a comida e a água dele ficam na cozinha, a porta sempre está aberta. Quando eu já estava quase dormindo, eu senti alguma coisa estranha no quarto. Eu não sabia o que era, mas sabia que tinha alguma coisa estranha. Eu sentia como se alguém estivesse parado perto da minha cama, me olhando. Eu comecei a sentir um medo crescer dentro de mim. Eu podia sentir o meu cachorro deitado na minha cama ao lado do meu pé, quieto, provavelmente dormindo. Eu pensei que se realmente tivesse alguma coisa lá, ele estaria latindo, mas mesmo assim eu podia sentir que alguma coisa estava lá. Algum tempo se passou e eu acabei me acalmando um pouco. Mas então eu ouvi um estalo na minha escrivaninha ao lado da minha cama, como se alguém tivesse sentado nela. Isso fez aquele medo que eu estava sentindo ficar quase palpável. Os meus sentidos ficaram completamente apurados. Eu podia ouvir o ar à minha volta apitando, podia sentir o gosto do ar, podia sentir cada centímetro quadrado do lençol encostando no meu corpo e sabia que as minhas pupilas estavam dilatadas ao máximo, olhando aquela parede escura na minha frente. Eu não sabia o que fazer. O interruptor de luz estava do lado da minha cama, ao alcance do meu braço, mas eu não sabia se eu tentava acender a luz ou se continuava quieta e imóvel, feito uma estátua. O medo venceu a razão e eu não tentei acender a luz. Continuei naquela escuridão, sem saber se realmente havia algo lá ou não. Pouco tempo depois, eu senti o medo se transformar em pânico. Eu não sabia por quê. Foi do nada, de repente, como se eu tivesse adivinhado o que estava para acontecer. Foi como se eu tivesse ouvido uma voz berrar na minha cabeça para eu não me mexer, não importasse o que acontecesse, para eu não reagir. Então eu senti algo repousar de leve nas minhas costas, parecia ser uma mão. Ela tinha uma delicadeza, uma suavidade quase que reconfortante, mas para mim pareceu ser apenas algo para enganar, para me iludir. Ela parecia me convidar a olhar para o dono dela. Aquela voz na minha cabeça me dizia que enquanto eu ficasse imóvel, nada de ruim me aconteceria. E assim eu fiquei, parada, sentindo aquela mão estática nas minhas costas. Pouco tempo depois, eu senti a pressão que ela fazia aumentar, como se já estivesse perdendo a paciência e quisesse me fazer olhar para trás à força. Mas eu continuei quieta. Aquela mão foi me apertando cada vez mais, me afundando na cama. Eu estava em completo pânico, podia sentir o mal que emanava daquilo. Eu não sabia o que era, não sabia o que queria e não sabia nem por que estava lá. Só sabia que não deveria me mexer.
Não sei quanto tempo se passou até que a mão começou a se fechar nas minhas costas, como se estivesse me beliscando. Eu estava quase chorando de medo e dor, mas sabia que não poderia reagir. Essa era a única coisa que eu pensava, não reagir. O pânico era tanto que as lágrimas não demoraram a começar a cair dos meus olhos, mas eu não ousava a soltar qualquer ruído com a boca, muito menos um grito ou me mexer. Não sei quanto tempo se passou até aquela mão aliviar a pressão nas minhas costas e voltar simplesmente ficar repousada nela. Nessa hora, um cansaço se abateu sobre mim, um sono avassalador me tomou e pouco depois eu acabei dormindo, sentindo aquela mão ainda nas minhas costas. Eu acabei acordando na manhã seguinte. O meu quarto estava escuro, com apenas um feixe de luz entrando por um pequeno buraco na janela, aliviando um pouco aquela penumbra. Ainda relutei um pouco para me mexer, lembrando da noite anterior, mas alguma coisa lá dentro me falava que já estava tudo bem. Eu me virei e o meu quarto estava vazio, nada de anormal rondando a minha cama. A única coisa estranha era que o meu cachorro não estava lá comigo e a porta estava trancada por dentro. Não sei o que trancou a porta ou colocou o meu cachorro para fora, mas eu não gostei nem um pouco disso. Eu tinha passado a noite inteira trancada lá dentro com aquela coisa. Eu me levantei e saí correndo do quarto e fui direto para o banheiro. Ainda estava sentindo as costas um pouco doloridas. Eu fui ver no espelho se tinha alguma marca e vi vários hematomas. Não mostrei para ninguém por não saber como explicar uma coisa dessas. Eu fiquei com medo de dormir no meu quarto depois disso, mas não fiz muita cerimônia sobre o assunto. Apenas dormia com a luz acesa e olhava embaixo da cama, dentro dos armários, antes de me deitar. Mas pouco tempo depois disso, eu acabei perdendo o medo e a minha vida voltou à rotina de sempre. Nunca mais nada estranho me aconteceu. O que me aconteceu naquela noite? Eu não sei. O que era aquilo? Eu também não sei. E o que aquilo queria? Dou graças a Deus por não saber. Só sei que nunca mais voltou e sou muito grata por isso. Então foi isso, meus queridos, minhas queridas. E aí, me conta, gostaram dos melhores do ano? Você tem algum vídeo favorito que não estava entre esses três? Se sim, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber qual é o seu vídeo favorito. Se o seu favorito estava entre esses três, se você concorda com essa minha seleção dos melhores do ano, já deixa aqui também, a gente bate um papinho como sempre nos comentários, tá bem? Esse é o último vídeo do ano, vídeo agora só ano que vem. E o Além das Lendas, o ano que vem com novidades, hein, gente? Então eu espero contar com a presença de todos vocês aqui no ano de 2023 também. Muito grata pela companhia de todos vocês. Aproveito aqui também para deixar um feliz ano novo para você, para toda a sua família. Um 2023 cheio de luz, cheio de paz, realizações e o mais importante, muita saúde. Um grande beijo a todos vocês, meus amores. Fiquem com Deus e até o ano que vem. Tchau, tchau!